turma do quarto ano A e quarto ano B. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. Quarto ano com a professora Elizabeth e quarto B com a professora Edileuza, que sou eu. E aí, vocês estão bem, respondendo as atividades, né, em casa, porque vocês sabem que ainda não podemos estar saindo, só se for necessário, certo? Então, hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre a população brasileira, certo? A população brasileira, para vocês estarem acompanhando essa aula, aqui é o capítulo 2, certo? De Geografia, que está lá no livro de vocês, na página de 21 a 26, certo? Então, nós vamos falar aí sobre a população brasileira. A população brasileira possui uma grande diversidade de culturas. As línguas, hábitos alimentares, as crenças, a literatura, o artesanato, as músicas e as danças, entre outras manifestações, fazem parte das culturas presentes no nosso país. Então, a população brasileira, ela apresenta uma diversidade de cultura. O que são cultura? Cultura são tudo isso aqui, né, que eu citei, são os hábitos alimentares, que são a maneira de como as pessoas se alimentar, né? Nós sabemos que a população, ela, dependendo de região para região, ela tem uma maneira de seus hábitos alimentares, tem as crenças, tem a literatura, o artesanato, as músicas e as danças. Isso aqui, elas variam de acordo com o estado e até mesmo município, né? Então, isso aqui são as diversidades brasileiras, que nós chamamos de diversidades brasileiras. A origem da diversidade. Como foi que aconteceu a origem dessa diversidade, né? Foi através da formação do Brasil e da população brasileira que foi influenciada por grupos humanos de diversas origens, principalmente os indígenas europeus e africanos, compondo grupos distintos e promovendo a miscigenação. Que essa miscigenação, ela resulta da mistura, né, que existia entre os povos. Os povos originários, numerosos povos habitavam as terras que deram origem ao Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses, né? Na gravura aqui, eu não sei se vai dar para vocês observarem bem quando vocês estiverem assistindo o vídeo, certo? Mas, por serem os primeiros a habitar essas terras, podemos considerá-los povos originários nativos, né? Ou nativos. Aqui que são o quê? Os índios. Nós sabemos que quem primeiro chegou às terras foram os índios. A origem da diversidade. Como é que acontece essa diversidade, né? Aqui nós temos a população nativa, diminuiu, certo? Atingidos por doenças transmitidas por não indígenas. Essas pessoas, elas transmitiam, os nativos, doenças para essas pessoas que não eram indígenas, por os não indígenas. Estima-se que a população nativa era de aproximadamente 5 milhões até a chegada dos colonizadores. Os indígenas foram vítimas de violências e de escravidão. Como nós sabemos aí que os índios, eles, né, trabalhavam em serviços pesados que não eram remunerados e, além desses serviços, eles ainda eram castigados, né, por os senhores de engenhos, né, que castigavam eles. Eles tinham que trabalhar mais de 8 horas por dia em serviços braçais, era puxando engenho, certo? Em serviços pesados.
os povos africanos, aqui já são outros tipos de povos. Durante o período colonial, que foi o período da colônia, né? Além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados com a Europa, os portugueses, com a venda de escravos trazidos à força na condição de escravizados. Nós sabemos que naquela época os escravos eles eram negociados, né? Os senhores de engenho colocavam eles para trabalhar, né? E em troca eles recebiam o que? Mercadoria, o que comer. Naquela época não era pago com dinheiro. Os africanos escravizados não eram originários de um povo só, né? Que era de uma mistura de vários povos. Fazem parte de povos como os bantus, nagons, malês e gegês. Aqui era a originalidade dos povos africanos. Todos esses povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Os colonizadores. Quem foram os colonizadores? Foram os primeiros portugueses, né, que chegaram no país. O que foram os feitos deles? O que era que eles faziam? Dominaram outros povos formados do povo brasileiro. Exploravam recursos naturais, desenvolveram a agricultura e fundaram vilas e cidades, ocuparam as terras indígenas, certo? Então aí foram as características dos colonizadores, o que eles fizeram, né, na época deles, enquanto fundaram, né, as terras indígenas. Foram responsáveis ainda por trazer à força milhões de africanos que foram escravizados e obrigados a trabalhar. O contato entre os diferentes povos gerou uma mistura de diferentes manifestações culturais. Um exemplo foi o surgimento da Umbanda e outras religiões afro-brasileiras, pelas misturas de ritmos africanos como o candomblé. Aqui era um tipo de cultura deles, né? Dos portugueses, que era o que? O candomblé, com os da Igreja Católica e com as crenças indígenas, certo? Os povos africanos. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras, entre as quais estão as revoltas e as fugas. Os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades remanescentes, como nós estamos vendo aqui, né? Eles trabalhando, né? Construindo o que? Casas aí. Garantia de propriedade de terras ocupada, como determina a Constituição brasileira. Eles, quando chegaram aqui, eles não possuíam nenhum lugar para morar. O que era que eles queriam? Que os donos, que esses povos africanos que já estavam habitando aqui, queriam um pedaço de terra para eles se fixarem, né? Ter sua moradia própria. Alguns fugitivos formaram quilombos povoados, onde eles se reuniram para buscar meios de proteção e de sobrevivência. Algum tipo de pessoas aqui, eles não resistiram aos trabalhos. O que foi que eles fizeram, né? Eles formaram os quilombos, né, seus grupos de pessoas, para buscar meio de proteção e de sobrevivência. Que era o que eles queriam aqui? Era um pedaço de terra para formar suas moradias. Os imigrantes. Em 1888, com o fim da escravidão, o governo do Brasil, que já incentivava a vinda de europeus para ocupar o território brasileiro, criou estímulos para atrair imigrantes
com o objetivo de substituir a mão de obra escrava nas fazendas. Ao contrário dos escravos, eles seriam remunerados pelo trabalho, né? Foi quando começou também aqui a colonização, que eles trabalhavam, mas não eram remunerados pelo dinheiro, né? Pelo trabalho que eles faziam. Eles recebiam o quê? Mercadorias em troca desse serviço. Chegaram no Brasil pessoas de várias nacionalidades. Que tipo de pessoas foram esses que chegaram no Brasil? Os italianos, espanhóis, alemães, sírios, libanês, polonês, japoneses, chinês e portugueses. Trouxeram novas influências culturais e costumes à população dos locais onde se estabeleceram. Hoje em dia a gente já não vê, né, mais esse tipo de povo no Brasil. É muito difícil e só de passagem às vezes, mas eles não fixam moradia no Brasil. Por exemplo, os alemães, né? Eles não fixam moradia no Brasil, assim também como os brasileiros, eles não fixam, não atuam uma moradia em outro país, né? Só a nossa aula termina aqui, né? E deixa eu marcar bem aqui as páginas do livro para vocês. Aí era o capítulo 2, certo? Que vai da página 21 a 26. E a atividade não tem para vocês responder na página do livro, porque nessa atividade que nós vamos entregar para os pais de vocês dia 6, já vai todas as atividades do livro e mais algumas atividades xerocadas, certo? E tenham aí um bom dia ou uma boa tarde e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar